Oi, gente! Eu sou a professora Lívia e o vídeo de hoje são dicas importantes a respeito da estequiometria. Já falei aqui no canal a respeito dos cálculos estequiométricos envolvendo reação química, que necessita de um balanceamento e tudo mais. Hoje a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo esses conceitos de mol, envolvendo o conceito do 6 vezes 10 é 23, mas isso após a vinheta. Gente, antes de tudo, deixe o seu like aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma aplicação da estequiometria. Lembrando que são relações com alguns conceitos relacionados com mols, que é a quantidade de matéria. Cada mol equivale à massa molecular do composto, que equivale a 6 vezes 10 a 23, que é uma constante, que vale tanto para átomos, vale para moléculas, para íons, elétrons. É uma constante que não se altera de acordo com a temperatura. 6 vezes 10 a 23 é uma constante, chama constante de Avogadro, que vale para moléculas, átomos, íons. Isso depende da proporção aí. E esse 22,4 litros é na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, quando a temperatura é 273 Kelvin ou 0 graus Celsius e a pressão 1 atm. E a gente vai usar esse 22,4 litros para substâncias gasosas. Então, o primeiro exercício, ele fala a respeito do ferro, que a quantidade de ferro uma pessoa deve ingerir. Então, ele tem um textinho que fala que uma pessoa adulta deve ingerir 15 gramas de ferro. E uma grávida, uma gestante, 30 miligramas. Contudo, é sabido que o café, o chá, em grandes quantidades, inibem essa absorção de ferro. O ferro ajuda no crescimento, promove resistência, melhora a coloração da pele. Supondo que uma colher de sopa de feijão possua cerca de 4,4 vezes 10 a menos 5 mols de ferro. Uma gestante, para obter a quantidade diária necessária, deve ingerir quantas colheres de feijão? Então, a pergunta é sobre colheres de feijão. E ele está dizendo que cada colher tem, em média, 4,4 vezes 10 a menos 5, o quê? Mols. Mols de quê? De ferro. E ele disse também, de informação no exercício, que nós temos que ingerir, as gestantes, tem que ingerir 30 miligramas de ferro. Vamos, primeira coisa, converter aqui essa miligramas para gramas. Por quê? Porque quando a gente fala nessa relação mol e massa, nós referimos a massa em gramas. Então, aqui a gente vai converter isso para grama. Então, a gente pode pegar o 1000, porque cada 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, a gente vai pegar, fazer uma divisão aqui por 1000. E a gente vai ter 0,03 gramas, que deve ser ingerido de ferro. Só que a gente tem a relação seguinte, ó. 1 mol de ferro equivale à massa de 56. Essa massa 56 ele deu nos dados aqui no exercício. Então, agora a gente vai fazer a conversão assim. Quando a pessoa ingerir 0,03, quantos mols ela vai estar ingerindo? 5,3 vezes 10 a menos 4 mols de ferro que deve ser ingerido por uma gestante. Só que ainda não é essa a pergunta. Ele quer quantas colheres, porque cada colher de feijão tem essa quantidade de mols. Se ela tem que ingerir 5,3 vezes 10 a menos 4, quantas colheres? Então, a gente vai para a última regra de 3. E a gente vai partir assim, ó. Uma colher tem 4,4 vezes 10 a menos 5 mols. Se tem que ingerir 5,3 vezes 10 a menos 4, quantas colheres vão ser ingeridas? Vamos multiplicar cruzado, você usa seus conhecimentos matemáticos aí, nós vamos chegar a aproximadamente 12 colheres. Então, foi uma aplicação a respeito dos cálculos estequiométricos. Vamos para o exemplo 2? O exemplo 2 vai ser uma aplicação envolvendo gás. E ele fala assim, o metano de forma CH4 é um gás incolor, inodoro, insolúvel em água,
É insolúvel em água, pela informação aqui, porque ele é um hidrocarboneto. Mas é solúvel no álcool. É encontrado nos pântanos, onde se forma devido à fermentação, né, e decomposição da ação dos micro-organismos, recebendo o nome de gás do pântano. Nas minas de carvão, quando misturado com oxigênio, constitui um gás crisol e é o componente principal do gás natural. Se em um cilindro metálico 5,6 litros de gás na CNTP foram utilizados, né, tem dentro desse cilindro, calcule o número de moléculas nele presente. Pessoal, preste bem atenção, que ele deu nos dados aqui o volume, que nós vamos usar 22,4, e ele deu também o número de moléculas, 6 vezes 10 é 23. Nós vamos usar uma relação assim, ó, que nesse 1 mol, né, de cada substância, nós temos 6 vezes 10 é 23, certo? Então, a gente vai partir que em 6 vezes 10 é 23, nós temos um volume de 22,4 litros. Porque ele deixou claro que está nas condições normais. Só que aqui a gente não tem o 22,4. Nós temos 5,6 litros. E a pergunta é, qual o número de moléculas existente em 5,6 desse volume, né, desse gás metano? Então, a gente vai multiplicar cruzado aqui e nós vamos chegar na resposta final desse exercício, que vai ser 1,5 vezes 10 a 23 moléculas. Algo que é extremamente importante, quando ele fala que está nas condições normais de temperatura e pressão, se o volume não se altera, o volume é constante, o número de moléculas também vai ser constante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, que foi a respeito de cálculo estequiométrico. Compartilhe com mais gente. Até mais!